Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa leitura de hoje, do livro O Mistério dos Diamantes, teremos a leitura do 6º capítulo. Para a língua portuguesa, a gente terá a correção da página de ontem, mais o estudo do texto de hoje na página 204 e 205. Para a matemática, não teremos a correção de ontem, né? Porque a gente já falou que teria que mandar foto para a professora. E teremos a atividade de hoje que a gente vai fazer 2 aulas de matemática. Então, em uma a gente vai fazer situação problema do campo multiplicativo e na outra aula, página 72, atividade 12.1 e na outra aula, atividade 12.2, página 73, multiplicação. Vamos lá para a nossa leitura de hoje. A gente tem 3 suspeitos, Lia, Tom e Luiz. Lembram-se disso? Eu vou pedir para no final da aula de hoje vocês coloquem aqui nos comentários quem vocês acham que roubou os diamantes, ok? Do Sr. Mohamed. Hoje a gente vai ter um capítulo importante e a gente tem aqui como ponto central desse capítulo o Luiz. Então vamos lá. Maia, uma maçã verde desaparece. Maia está agora no último andar do edifício, diante da sala de Louise Smith. Ela se prepara para bater na porta. Quando essa se abre, de repente, Louise está em pé na sua frente, com agasalho de praticar esporte. Não fique surpresa, garota, diz ele sorrindo cordialmente. Costumo sempre correr antes do almoço. Ele passa por Maia e sai. Marco vê a cara de surpresa de Maia, através do binóculo. Depois observa quando Louise Smith sai pela saída lateral do prédio. Ele corre alguns metros. Para ao lado de uma calha. Ele se abaixa para amarrar o cardaço do tênis e, ao mesmo tempo, apanha alguma coisa na calçada. Em seguida, levanta-se e continua a correr. Ele parece muito satisfeito, continua correndo e entra no correio. Que lugar estranho para correr, pensa Marcos. Enquanto isso, Maia observa a sala de Luiz. É parecida com a sala de Tom. Uma mesa, 2 janelas para a rua, das quais uma se encontra aberta. As ferramentas de trabalho de Luiz estão espalhadas sobre a mesa. Perto da parede há um cabide. Maia vai até a janela aberta e acena para Marco. Na torre da igreja, Marco acena de volta. Ela dá voltas na sala procurando alguma coisa sem saber o que. Examina as ferramentas, tenta abrir as gavetas da mesa, mas elas estão trancadas. Alguma coisa está faltando aqui dentro, pensa. De repente percebe. A maçã. Alguma coisa lhe diz que a maçã verde de Luiz é muito importante. Ela não sabe bem o porquê. É apenas um pressentimento. Quando pensa em Luiz, ela lembra imediatamente da maçã. Maia procura a fruta por toda parte, mas não encontra. Imagina que Luiz deve ter comido. Ela vai correndo para o cesto de lixo procurar o talho e as sementes, mas o cesto está vazio. Marco vê quando Louise Smith sai do correio e coloca a chave no bolso. Depois ela corre de volta para a joalheria. Nossa, e agora? Maia ainda está na sala, remexendo tudo à procura de pistas. Marco observa quando Luiz abre a porta e desaparece dentro do edifício. Que situação! Ele tem que avisar Maia, de algum jeito. Então Marco abre sua sacola e pega o espelho. Ele segura o espelho na mão e vai para a janelinha. Vira o espelho para o sol, para que o reflexo atinja a sala de Luiz. Consegue direcionar o reflexo para o rosto de Maia. No início ele fica um pouco irritado. Ela fica um pouco irritada e tenta proteger os olhos. Mas logo em seguida entende o recado e corre para pegar o balde e os panos de limpeza. Quando ela vai abrir a porta, esta se abre. De repente, um risonho Luiz entra pela sala. Olá, garota. Ele a cumprimenta alegremente. Acabei de lavar a janela, diz Maia, carregando todo o seu material de limpeza. Foi por um triz, pensa Marco, na torre da igreja. Então vamos colocar no comentário quem será. Amanhã a gente tem o último capítulo, quebra-cabeças e bolinhos. Quem será que está roubando os diamantes de Mohamed? Vamos para a nossa correção da aula de língua portuguesa? Na correção, a gente tinha a leitura do texto e algumas questões aqui. O texto vai me falar sobre um panda que dá à luz a um filhotinho no zoológico, ok? E aí, a gente tem aqui falando um pouquinho sobre a extinção dos pandas, né? A população, os pandas
que vivem em liberdade, mas tem alguns que ainda vivem em cativeiro. Esse panda estava em cativeiro. E aí eu tenho 2 anúncios de jornais aqui, né? Na questão 1. Brasileiros vencem favoritos e levam bronze de tênis de mesa, bronze no tênis de mesa. Isso me remete a uma página de esportes. Não tem nada a ver com o animal que nasceu. Temporais causam mortes, alagamentos e transtorno no país. Isso tem mais a ver, né, com fenômenos da natureza, animais, tem mais a ver. Então a resposta seria essa: temporais causam morte, alagamento e transtorno no país. 2. A gente tem aqui, né, os fatos. O que aconteceu? Nascimento no zoológico. Quando? Quinta-feira, dia 2. Onde? No zoológico belga Paradise, na região de Valônia, sul da Bélgica. Quem? Um filhote gigante de panda nasceu. Ok? Era essa a correção da aula de hoje. Vamos começar a aula de ontem, né? Vamos começar a aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai continuar estudando o texto. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Vamos ler aqui. A notícia é o relato de um fato real, um evento, uma informação relevante de interesse dos leitores. O primeiro parágrafo da notícia recebe o nome de slide. Ele geralmente contém as principais informações sobre o que aconteceu. O que, onde, quem, quando e por quê. O slide seria parecido com a sinopse de um livro, né? Na sinopse a gente não lê ali e vê se interessa, se não interessa, sobre o que se trata o livro. O slide é mais ou menos isso, né? É um parágrafo, como é menor, numa proporção menor, é um parágrafo que me diz mais ou menos do que se trata aquela leitura que eu vou fazer, se me interessa ou não. Esse parágrafo ele tem que estar muito bem escrito, porque ele que vai chamar a atenção do leitor para continuar lendo, né? Ou não. Então vamos lá. 3. Esse nascimento parece ser muito especial. Que informação do texto confirma a importância dele? Então eu vou lá no texto procurar que informação me confirma a importância do nascimento do panda, né? Tem bem lá e a gente já sabe e a gente até já sabe por que é importante esse nascimento. 4. Segundo a notícia, o zoológico tentou recriar o habitat do panda, reproduzindo a nova moradia uma característica para que ele se mantivesse os mesmos hábitos que tinha em seu habitat. No quadro a seguir, que é o quadro de baixo que vocês vão ler sozinho, a leitura vai ser feita por vocês, alunos. Quem são os pandas? Né? É o título do quadro aqui. Quem são os pandas? A pergunta é: que característica é essa? Que característica que eles recriaram nesse habitat, né? Que era igual se o panda estivesse vivendo no seu habitat natural. Então, vocês vão escrever aqui para mim. Ok? 5. Releia. O nascimento do urso panda é um verdadeiro milagre. Essa frase expressa um fato ou uma opinião? Justifique a resposta. Então, aqui é uma resposta, né? Mais pessoal, vocês vão entender aí o que vocês acham. É fato ou é opinião? Mas a gente tem que pensar num seguinte ponto. Fato é uma coisa que é concreta, né? Aquilo que aconteceu. Panda nasceu, isso é um fato. Opinião é eu falar, nasceu um lindo panda. Isso é a minha opinião. Pode ser que alguém olhe e fale que o panda é feio. Entendeu? Você fala, nasceu um lindo panda no zoológico. O lindo é minha opinião. Nasceu no zoológico é um fato. Então a gente tem que saber separar isso para saber se isso é um fato ou é uma opinião. Falar que o nascimento do panda é um milagre é um fato ou uma opinião. E aí vocês vão justificar aqui. Não só coloca é fato ou opinião. Justifica por que você acha que é um fato ou por que você acha que é uma opinião. 6. Foram divulgadas imagens do filhote com a mãe dele. Quem fez essa divulgação? Com que finalidade as imagens foram divulgadas? Né? Na B. C. Se um turista tivesse tirado uma fotografia do filhote no zoológico e a publicasse na rede social, a informação teria a mesma importância? Sim ou não? E por que teria a mesma importância ou não teria a mesma importância? 7. O texto traz dados numéricos sobre os ursos pandas nos dias de hoje. Complete as informações. Então, vocês vão lá, ler o parágrafo, pegar a informação numérica lá no texto, tá? B. Qual a importância para o leitor de a notícia trazer esses dados? Respondam aqui. Amanhã a gente vai fazer as correções, ok?
Vamos para a aula de matemática. Que a gente não tem a correção de ontem, né? Deixa eu mandar foto para a Pro. A gente vai agora resolver problemas do campo multiplicativo. Então, no problema número 1, eu tenho aqui, ó. Paulo comprou 3 carrinhos e pagou R$37. Quanto pagará por 6 carrinhos iguais a esse? Então, vamos lá. Se eu fizer um comparativo, né? Assim, a gente vê todo dia passar o carro do ovo. É 30 ovos por R$10. Acho que aumentou, mas vamos falar dos R$10 ainda. Se eu comprar 60 ovos, quanto que eu vou pagar? Eu não vou pagar o dobro, porque eu estou comprando outra cartela, né? Em cartela que vem os ovos, vem 30 ovos naquela cartela. Se eu comprar 2 cartelas, que seria o dobro, eu vou ter 60 ovos e vou pagar R$20, não é isso? Com esse pensamento, se ele pagou 37 por 3 carrinhos, quanto que ele vai pagar por 6? 3. 6 não é o dobro de 3? Quando a gente tem o dobro, a gente não faz, né? Não é 2 vezes o mesmo número? Então, vamos pensar nessa linha de raciocínio para resolver esse problema. Lucas coleciona carrinho 2, né? Lucas coleciona carrinho em miniatura e os guarda em uma estante, sabendo que cada prateleira pode ser colocada 8 carrinhos. Então, lá na estante, ó, cada prateleirinha, eu vou lá e coloco 8 carrinhos, mais 8 embaixo. Então, cada prateleira, 8 carrinhos. Preencha o quadro para saber quantos existe na estante de Lucas. Então, a gente tem um quadro aqui. Um carrinho eu tenho 8. 2 carrinhos eu tenho quantos, se eu somar? 8 mais 8, né? Eu vou ter quanto aqui? Então, aqui é meio que uma tabuada, né? A gente vai fazer o quadro aqui pensando na multiplicação. Em uma loja, o preço de uma camiseta é de R$20. Qual o preço de 2 camisetas? Se eu falasse que o preço de uma camiseta é 5, qual que é o preço de 2? 10. Qual que é o preço de 3? 15, né? A gente vai fazendo aí a multiplicação. Então, aqui é R$20. Qual o preço de 2 camisetas iguais a esta? E de 4 camisetas? E se for comprado 8 camisetas? E qual o valor a ser pago? Ok? Então, você vai colocar o preço de uma camiseta aqui, 20, preço de 2, preço de 4, preço de 8 camisetas no quadro, ok? Essa atividade. Só completar o quadro. Andréa vendeu 12 camisetas. Como ela pode calcular o valor a ser pago com o auxílio do quadro? Eu vou olhar para o quadro aqui e vou pensar numa estratégia para que eu saiba o valor de 12 camisetas. Correto? Na quinta, a gente vai mudar um pouquinho aqui o enunciado, né? A gente tá falando de colega, não. Cada um vai fazer o seu. Então, a gente vai elaborar uma situação problema que envolva a operação 5 vezes 12 igual a 60, tá? Então, eu vou elaborar, colocar o enunciado aqui desse problema. Então, eu vou fazer um problema onde eu tenho aqui 5 vezes 12 é igual a 60. Então, eu tenho 5 carrinhos e aí, tarará, vou inventar. Inventei a situação problema, tô falando do carrinho é um exemplo, você pode fazer do jeito que vocês quiserem. Tiro foto e mando para a professora, porque vai ser diferente as respostas, ok? Então não tem como a gente corrigir amanhã por aqui. Só da 1 até a 4 a gente vai fazer a correção por aqui. Vamos para a próxima aula de matemática também. Vamos lá? Gustavo, ao estudar os fatos fundamentais da multiplicação, iniciou o preenchimento dos quadros abaixo. Complete-os. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. E assim por diante. Vou completar os 2 quadros. O importante nessa atividade, além de completar os quadros e a gente aí ir treinando a tabuada, né? A gente tem uma importância aqui de analisar. Por exemplo, é importante que a gente analise as regularidades para que a gente facilite a nossa vida na hora de pensar na multiplicação. Se eu falar para vocês que 3 vezes 2 é 6, se eu olhar na tabuada do 2, eu vou saber que 2 vezes 3 também é 6. Então, eu tenho essa regularidade. Que regularidades eu vou encontrar aqui no preenchimento dessas 3 tabuadas, né? Das três multiplicações. 3 quadros de multiplicações. Gustavo organizou um quadro com fatos fundamentais da multiplicação do número 8. Veja abaixo o que ele fez e complete. Então, eu vou completar aqui. E aí, depois eu vou responder 2 perguntas, né? Referente à atividade número 1, o que você observa nos resultados dessas multiplicações?
Essas são duas perguntas. Esses resultados podem auxiliar no cálculo de 10 vezes 4 e de 12 vezes 4. Na verdade, são três perguntas, né? É que as duas últimas são do mesmo campo. Compare os resultados dessas multiplicações com os obtidos no item 1. O que você pode concluir? Eu tenho na número 3 aqui, tá? Então, eu vou olhar todas as tabuadas e vou fazer uma comparação e anotar o que eu entendi aqui embaixo. Ok? Então, até a aula de amanhã com o final do nosso livro. Amanhã já é sexta-feira, né? Último dia da semana. Vamos lá? Beijos, até amanhã.